nessa proposta de Deus, tá bom? Hoje quem vai pregar é a Ludmila. Ludmila tem uma série para trazer, entendeu? Estava lá, enfim. Eu queria orar com você, né? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que já foi liberada para nós. Que não seja a Ludmila, que ela só segure o microfone para você, Espírito Santo. Nós esperamos de ti o ensino. A tua palavra diz que você nos ensinaria todas as coisas. Então eu declaro em nome de Jesus a porta da palavra aberta, uma noite de entendimento revelado da tua palavra, uma noite de salvação, uma noite de crescimento e de alegria pela revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, nós esperamos, a expectativa é grande, nós esperamos, Espírito Santo, porque sempre que a gente para te ouvir, tem coisas grandes e firmes que a gente ainda não sabe que serão reveladas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Eu tô animada, você tá animado? Isso aí. Porque sempre que a gente fala de Deus, a gente não tem outro jeito. A gente fica animado. Porque a palavra cria essa potência dentro da gente. É impossível a gente cantar o que a gente cantou aqui para Ele e não vir um sorriso no nosso rosto. A gente não ser inundado de alegria por dentro. Porque isso é o que a palavra produz dentro de nós. E aí... Estou nesse desafio aí da gente falar aí durante 3 domingos. Queria começar com essa tela aí. A gente está na era digital, você concorda comigo? Você reconhece esses ícones aí? Deve ter no seu smartphone, mas agora você desliga ele, põe ele no silencioso, por favor. Verifica se ele está no silencioso, já coloca, tá? Porque a gente não quer que nada toque, a não ser que o Espírito Santo toque em nós nessa noite, amém? Então, a gente está na era digital, né? A gente, quando pensa em comunicação hoje, a gente pensa que comunicação hoje é um negócio muito rápido que acontece. Você concorda comigo? Que hoje você recebe uma informação de maneira muito rápida. Alguém fala com você sobre uma notícia, você já vai no seu smartphone ali, já coloca no Google e você já sabe da notícia inteira, né? Antigamente, a gente tinha que ir para a biblioteca para pesquisar, né? Demorava para a comunicação chegar, né? A gente fala hoje com pessoas que estão distantes com muita rapidez. Eu lembro que eu passava as férias no interior do Espírito Santo e para falar com a minha mãe ou meu pai que ficavam aqui, que eu ia para casa da minha avó, a gente tinha que ir para o posto da telefonista, dava lá o número, ela marcava a hora. Eu não sou tão velha não, tá, gente? Mas isso aí acontecia. Você dava, naquela cidade era assim. Aí ela ia, fazia ligação, e aí eu entrava numa cabine. Tem alguém aqui que lembra disso? Ah, tá, obrigada, gente. Fiquei mais tranquila agora. Então, mas hoje a comunicação é muito rápida, né? Carta. Eu e meu amor aqui, a gente trocava carta mesmo morando num bairro um do lado do outro. Né? Então, assim, inclusive, essa semana nós vamos fazer 21 anos de casado, quinta-feira. Isso aí é para glorificar a Deus mesmo. Então, assim, mas a gente escrevia carta um para o outro, aí demorava, né? A gente, às vezes, se via antes da carta chegar, entendeu? Mas aquele prazer de você receber a carta, o Wellington já teve um pager também, você se lembra do pager? Né? Aquele negócio quadrado que botava assim, né? Era o máximo. Mas hoje, a informação e as mensagens chegam muito rápido para a gente troca de mensagem muito rápido. E essa evolução na comunicação, isso é muito bom, porque hoje a gente consegue falar com pessoas que estão distantes, né? A gente consegue ver parentes que estão distantes. Mas, na verdade, assim, se a gente não tiver um equilíbrio diante dessas informações, daquilo que está à nossa volta, a gente tem prejuízos também. Porque hoje o que acontece? Muitas coisas competem pela nossa atenção. Você concorda comigo em relação a isso? Que muita coisa hoje compete com a sua atenção? Quando você está dando atenção a alguma coisa, já tem outra te chamando a atenção. Eu acredito que você vai se encontrar nesse exemplo que eu vou dar agora. Você está conversando com alguém, batendo um papo pessoalmente, e aí daqui a pouco aquela pessoa está no smartphone dela. Ao mesmo tempo que ela acha que ela está te ouvindo, ela está respondendo alguma coisa. Você já se viu nessa situação? Ou você também já foi protagonista dessa situação? E aí, no meio da conversa, termina a pessoa dizendo, o que você acha disso?
E aí você nem sabe que resposta dar. Porque, na verdade, você achou que estava dando atenção àquela pessoa. Mas você de verdade não estava. Sua atenção estava dividida. E aí você não conseguia nem dar atenção direito à pessoa que estava ali com você pessoalmente e nem à pessoa que te mandou uma mensagem. Isso hoje acontece. Só que com o nosso Deus não é assim. Não tem nenhum anjo no céu que distraia ele da nossa vida. Não tem nenhum acontecimento no céu que tire os olhos dele de cima da gente. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre nós. Quando você para falar com ele, naquele momento ele te dá atenção. Ele é totalmente teu. E ele espera que você também seja totalmente dele. Esse não é o caso do nosso Deus. Não tem aí. Nada atrapalha esse momento nosso com ele. Na verdade, ele tem essa expectativa de que a gente pare, que a gente escolha por ele, que a gente escolha a melhor parte, de que a gente tenha um momento em que a gente tenha prazer de conversar com ele, de ouvi-lo através da palavra, sem nenhuma competição de distração. Deus sempre responde. Você pode repetir isso comigo? Deus sempre responde. Nós é que muitas vezes estamos distraídos. Nosso Deus, gente, sempre responde. Nós é que às vezes estamos distraídos, ocupados, preocupados, que é se preocupar antes da coisa acontecer. É uma preocupação. Você está preocupado, nem aconteceu ainda, mas você já está preocupado. Ou a gente está agitado, igual Marta, e aí não faz a escolha certa. Ou então com a nossa atenção dividida. E aí o que acontece? A gente não dá atenção às respostas de Deus. Ele sempre responde. Às vezes a gente é que não está atento e não dá atenção às respostas dele, às direções que ele nos dá, aos conselhos que ele nos dá. E, na verdade, a gente pode dizer que Deus já respondeu tudo que a gente precisa saber. Está tudo aqui. Ele já respondeu tudo que a gente precisava saber. E aí a gente vai para a palavra, porque a palavra é a verdade, para ver o que ele diz sobre isso. Queria que você marca aí, tira a foto, mas eu queria que você guardasse isso no seu coração, esses textos. Salmo 139, 4, diz que antes mesmo que a palavra chegasse à nossa língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes de você falar, gente, ele já sabe. Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Antes que você fale, ele já está pronto para responder. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que Deus é esse? Não sei se você vai ficando animada, mas eu vou lendo isso e vou ficando muito animada. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Esse é o nosso Deus. Você fala e ele responde. Não deixa você no vácuo. Ele te responde. É um Deus que você fala e ele te ouve e ele te responde. A gente tem que ter essa firmeza no nosso coração. A gente tem que ter esse entendimento de que esse é o nosso Deus. Ele não deixa a gente sem resposta. Salmo 91, 15. Ele me invocará. Olha só o que ele está dizendo. Ele me invocará, eu e você vamos invocar. Eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso é que Deus faz por mim e por você. Isso é uma promessa, gente. E a gente precisa crer e agarrar, porque ele responde. Você pode repetir de novo? Deus responde. Deus sempre responde. E aí, quem esteve aqui na virada do ano? Quem esteve aqui na virada do ano? Olha que legal, você esteve aqui na virada do ano. Você ouviu muita coisa da parte de Deus. E você ouviu que Deus disse pra gente que é um ano de novidade. Amém? Você se fica animado também com isso? É um ano de novidade, coisas novas que vão acontecer. E assim, tem novidade para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, tem novidades da parte de Deus para a nossa vida sentimental, para a nossa vida ministerial, para o nosso relacionamento com Ele, familiar, econômica. Sabe por quê? Deus tem um caminho perfeito para cada um de nós para o ano de 2022. Ele diz lá em Jeremias 29, 11, porque sou eu que tenho
Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Que Deus é esse? Ele planeja e tem tudo pronto. E aí o que a gente precisa é estar atento. E a gente está falando um pouquinho sobre isso. E aí na virada do ano, eu também compartilhei uma palavra. Eu não sei se você lembra, mas já faz algum tempo, né? Eu compartilhei uma palavra também. Porque em dezembro, enquanto a gente estava ali caminhando pelo início, meados de dezembro, eu estava meditando na palavra, conversando com Deus. E eu percebi Deus falando comigo assim: filha, 2022 é ano de resposta. Pare e pensa, Deus fala com você assim: filho, filha, 2022 é ano de resposta. Como é que você fica, gente? Eu fiquei animada. Eu na hora falei: uau, ano de resposta. E aí assim fui ficando animada. E o que aconteceu? No mesmo instante em que eu fiquei animada, eu comecei a pensar em todos esses versículos aí. Eles vieram assim no meu coração. Porque quando a gente tem a palavra de Deus dentro da gente, você já experimentou isso? Vem uma coisa, você já vai pensando num texto bíblico, né? Naquilo que ele disse. E eu comecei a pensar que ele é que tem planos a meu respeito, que eu falo e ele responde. E aquilo foi me deixando animada. E eu fiquei pensando nesses textos. E eu senti Deus falando comigo assim, ó, pode ficar animada. Porque é mais do que você está imaginando. Aí, gente, aí eu já estava já saltando. E aí a minha conversa com Deus foi ficando mais interessante. Porque eu falei assim para Deus: Senhor, ano de resposta. Mas você sempre responde. Está escrito, é a verdade. Você concorda comigo? Está escrito. Se está escrito, é a verdade. Está escrito que você sempre responde. Isso não é nem novidade para mim, porque está escrito, é a verdade e eu já experimentei resposta. E aí Deus falou comigo: é isso mesmo, porque é o ano da sua resposta. É o ano de você responder. E aquilo, gente, me deixou mais animada ainda. Porque Deus está me chamando para responder. Deus está chamando a mim e a você para responder aquilo que Ele já tem falado para a gente. Deus está nos convidando para dar uma resposta diante de tudo aquilo que a gente já recebeu da parte dEle. Isso é para a gente ficar animado, porque se Ele chamou a gente para responder, é porque a gente está habilitado e capacitado para responder. Não na nossa força, mas na palavra e no poder do Espírito Santo. Porque é assim que a gente responde. Então é para você ficar animado aí também, porque é ano para você responder. E aí, eu entendi pelo Espírito, mais ou menos isso daí. A Bianca me ajudou a colocar na tela que Deus está sempre falando com a gente. Deus está sempre chamando a gente, né? Eu até achei muito legal, porque ela ainda botou esse tiquezinho aí do WhatsApp, gente, que ele visualizado, não é isso? Sabe quando você visualiza a resposta e você fica lá esperando o outro responder? Você já passou por isso? Aí depois, quando não está esperando, depois aparece assim, a pessoa está digitando, aí você fica ali esperando a resposta. Porque Deus já falou comigo e com você. Eu sei, eu entendo que Ele já tem falado com você e você sabe o que Ele está falando. O que Ele tem te pedido, posicionamentos que Ele tem pedido a você, coisas que Ele tem falado para você avançar. Mas Ele falou e você já visualizou. No seu coração você já sabe. E a gente conhece pela palavra pessoas. Abraão, Ana, Daniel, anotei alguns nomes aqui, Jabes, Moisés. Muitos homens e mulheres na palavra experimentaram uma vida de comunhão com Deus e puderam ver suas orações respondidas. Porque o que acontece? Deus já falou com a gente. Só que para a gente ver algumas coisas que a gente está esperando há muito tempo, exige da gente uma resposta para aquilo que Ele já falou. E aí Ele está esperando. Esses homens e mulheres, eles experimentaram coisas na vida deles, porque eles responderam. Saber que Deus responde, todo mundo sabe. Não é novidade. É a verdade. Então, a questão que a gente vai tratar aqui nessas semanas não é sobre a resposta de Deus, mas é a nossa resposta a Deus. Amém? Você está comigo aí? Da mesma maneira que falamos com Deus e a gente espera dele uma resposta, Deus também espera da gente uma resposta. Se Deus responde, a gente também pode responder. Amém? E ele diz que é para a gente ser imitador dele, está escrito. Quantas coisas Deus tem falado e pedido na palavra dele.
e o quanto nós estamos dispostos a responder? É uma pergunta. Deus é o mesmo em toda a Escritura, toda a palavra. E a gente vê Ele convocando homens e mulheres para um posicionamento. A gente precisa passar, gente, desse status aí de só visualizar, para um outro status, que é esse aqui, ó. Ano de resposta. A gente precisa não só entender o que Deus está falando para a gente fazer, mas a gente se posicionar naquilo que Ele já falou que a gente precisa fazer. A gente não vai deixar Deus sem resposta, amém? É ano de resposta para mim e para você. Isaías 6:8 diz assim, ó, pessoas que responderam a Deus. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, Deus estava dizendo, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu, o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus estava fazendo uma pergunta, quem que eu vou enviar? Mas aí o profeta viu Deus falando e ele não deixou Deus sem resposta. Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. 1 Samuel 3:10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino, uma criança. Fala que o teu servo ouve. Deus tem chamado a mim e a você para responder. Homens e mulheres, a gente vai passar pela palavra e a gente vê que em várias situações, essa daí é Moisés, o Senhor viu que ele se aproximava para observar e então do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus está aguardando a minha resposta e a sua. E é a nossa resposta, a minha resposta e a sua, a Deus que fará a gente viver o sobrenatural. Às vezes a gente fica divagando, a gente quer viver coisas com Deus, mas para viver coisas com Deus, a gente precisa responder a Deus. A gente precisa dar os passos de fé que Ele já tem pedido para a gente dar. E você sabe. O que muitos não têm percebido é que o que fará a gente viver o sobrenatural é a resposta que a gente dá a Deus. A resposta que Ele já diz aqui, ó, na palavra dEle. Não é um anjo que vai aparecer e vai te dizer, não, gente, está tudo escrito. As orientações já foram dadas. E o importante é que a gente seja também consciente. Isso para você que é pai e mãe também, isso é muito importante. É importante que você seja consciente de que as suas respostas refletem também na vida das pessoas que estão do seu lado. Na sua família, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho. A gente tem que ser consciente de que quando a gente responde a Deus, não só a gente é abençoado, mas as pessoas que estão à nossa volta também. E por que a gente é tão lento em responder a Deus? Se a gente sabe que a gente só tem benefício quando anda naquilo que Ele está propondo para a gente, é uma jornada de vitória, de conquista. Não que a gente não tenha desafios, mas Ele disse que a gente pode vencer todos. Se a gente acreditar nisso. Ou isso é só uma frase que a gente vive dizendo. A resposta de Abraão, gente, causou um impacto em todas as famílias da terra. Deus convocou Abraão e a resposta dele para Deus, o sim dele para Deus, causou impacto em todas as famílias da terra, inclusive na minha e na sua. Nós estamos aqui porque alguém respondeu. Você está aqui porque alguém falou de Jesus para você. Seu filho está lá em cima numa classe porque alguém se ofereceu para servir você. E aí outras pessoas, a gente vai pensar em Esther. Você conhece a história de Esther? Mardoqueu vira para ela e fala assim, será que não foi para um tempo como esse? Que Deus te colocou aí para você responder? Para você dar esse passo, esse posicionamento? Eu queria que enquanto você fosse ouvindo, você fosse pensando também naquilo que Deus já está te falando. Naquilo que Ele vem te falando, não é hoje, não é de hoje, ó. Que essa mensagem já está no teu coração. Que já foi enviada para o teu coração. E a gente vai falar de algumas maneiras que a gente pode responder a Deus, diante daquilo que Ele já nos falou pela palavra. E a primeira que a gente vai falar, eu acho que a gente vai ficar só nessa hoje, é responder num posicionamento de fé. Porque fé, gente, é o assunto. Fé é o assunto para relacionamento com Deus. Hebreus 11:1, você já conhece esse versículo.
Já deve ter ele de cor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que prova, gente, é a nossa fé. Não é o que eu estou vendo. O que me fundamenta na minha jornada com Deus não é o que eu vejo e o que eu sinto, mas é aquilo que eu creio, daquilo que Ele já disse. Responder a Deus em qualquer situação sempre será por fé. Pois a gente já sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. É impossível. O Elton até falou ontem no Experimente Atos. Não está dizendo que a gente agrada a Deus. Sem amor é impossível agradar a Deus. Sem esperança é impossível agradar a Deus. Não, está escrito que é sem fé que é impossível agradar a Deus. Toda vez que você responde a verdade, porque você é consciente dela, porque a palavra foi revelada no teu coração, toda vez que você responde, que você está agindo em fé. Você está se posicionando em fé. O que você está fazendo? Você está dando crédito ao que Deus disse. Se posicionar em fé é dar crédito ao que Deus disse. E fé não é apenas acreditar. Vocês têm ouvido isso aqui? Fé é um estilo de vida, gente. A Bíblia diz em três vezes, se você quiser anota, Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Romanos 1:17, o justo viverá por fé. É a maneira que Deus separou para a gente viver. Por isso que a gente precisa crescer nesse entendimento de que a gente precisa, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, ter um posicionamento de fé. Fé é a maneira que Deus estabeleceu para que tivéssemos comunhão com Ele e experimentássemos todas as suas promessas. A Bíblia diz, o Elton citou esse versículo, que para a gente se aproximar de Deus, a gente tem que crer que Ele existe. Isso exige fé, um posicionamento de fé. E crer também que Ele é recompensador, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Adão e Eva, gente, Adão e a mulher, no paraíso, eles tinham um relacionamento com Deus. E aí, o que aconteceu lá? Você conhece a história, mas eu vou falar aqui com você de novo, fazer você lembrar. Deus deu uma direção. Deus deu um comando. Deus deu uma ordem para eles. E o que aconteceu? Eles não deram crédito à palavra de Deus. O que aconteceu foi que eles ignoraram, eles não deram crédito. Veio a serpente, o inimigo, alguém que eles nem conheciam, com quem eles nem tinham um relacionamento. Foi lá, falou uma mentira e eles escolheram acreditar na mentira do inimigo e não ficar com o que Deus disse. E quando a gente não se posiciona em fé, ignorando o que Deus já falou, a gente está fazendo a mesma coisa. Fé é ouvir Deus e seguir a direção que Ele nos dá. E sabendo que a gente tem a garantia, está lá em 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar o bom perfume do seu conhecimento. A nova criatura, gente, ela não vive sem uma direção de Deus. Deus sempre vai dar uma direção para mim e para você. O que Ele espera é que a gente ande nessa direção. Ele deu um comando para Adão e para a mulher lá no Éden. Falou, não, pode comer de tudo, só não mexe naquela dali. Não toca naquilo ali. Aí veio alguém e desmentiu Deus. E aí o homem escolheu ficar com aquela voz da mentira e não com a palavra da verdade. Responder a Deus em fé tem a ver com posicionamento, atitudes, escolhas, palavras e decisões de maneira contínua no nosso dia a dia. E se um posicionamento de fé em Cristo e na palavra precisa influenciar nossas atitudes, precisa influenciar todo o nosso dia a dia, o que pode impedir que a gente se posicione em fé? O que tem impedido a mim e a você de nos posicionarmos em fé quando a situação aparece? Pode ser várias coisas. Eu separei só duas aqui para a gente falar. Muito rápido também. Uma delas, ignorância ou desconhecimento da palavra de Deus. Mateus 22, 29 diz o seguinte. Jesus está falando. Respondeu-lhe Jesus.
errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A ignorância, a gente, trava a gente. A ignorância impede a gente de responder de acordo com aquilo que Deus está pedindo para a gente, porque a gente desconhece a vontade dele, desconhece o que está escrito. Se a gente não sabe o que Deus pensa a respeito de algum assunto, a gente não, ou uma circunstância, a gente não tem condições de responder em fé. Por isso que Deus sempre chama a gente a conhecê-lo pela palavra. E o que Deus pensa está na palavra. E aí eu escrevi até aqui um exemplo prático. Porque às vezes a gente fica falando e as pessoas não conseguem entender o que a gente está falando. Um exemplo prático. A Bíblia é a verdade, amém? E aí está escrito em vários versículos, eu nem consegui descobrir quantos, mas devem ser muitos, que diz que Deus é bom. Você concorda que você vai de Gênesis e Apocalipse e você vê ali descrito que Deus é bom, que a bondade do Senhor dura para quanto tempo? Para sempre. Tem um salmo que é isso o tempo todo. E aí tem gente que acredita que Deus põe doença em alguém para poder ensinar. Colocar uma doença em alguém, gente, é incompatível com bondade. Ou eu creio que Deus é bom, ou eu creio que Ele põe doença. Não dá para as duas coisas caberem, dois pensamentos desses caberem. Deus é bom. Ele quer me ensinar e quer te ensinar, sim. E aí a Bíblia diz que foi para isso que Ele instituiu. Uns para apóstolos, uns para pastores, mestres. E colocou a gente aqui no corpo, para a gente ser ensinado. Não num hospital, como umas pessoas pensam. Deus é bom. Isso é verdade. E eu não posso acreditar numa mentira de Satanás, dizendo que Deus coloca a doença. A Bíblia diz que se a gente, sendo mal, sabe dar bons presentes aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai? A ignorância espiritual cria a oportunidade para a gente errar. E às vezes, muitas vezes, nos afastarmos de Deus. Porque é assim que muitas pessoas veem Deus como um Deus que é mau e o nosso Deus é bom. Outra coisa que nos impede de responder a Deus num posicionamento de fé, incredulidade. E essa é muito triste. Sabe por quê? Porque essa não tem a ver com o mundo, não. Incredulidade é ter o conhecimento a respeito da verdade, mas rejeitar a verdade. Isso não diz respeito ao mundo, porque o mundo não crê. Quem tem que crer somos nós, os filhos. E a gente é incrédulo quando a gente sabe o que é a verdade, sabe o que Deus está falando e a gente não toma uma atitude diante daquilo que Ele falou. Hebreus 3, do 7 ao 15, que está aí, tem uma orientação para a gente não endurecer o nosso coração diante da voz do Espírito Santo. Está escrito assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Deus estava falando do povo no deserto, que era o povo dele, mas endureceu o coração diante do que ele fez, foi incrédulo. E aí diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus. Está falando a irmãos, não está falando para o mundo. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Você entende? É até o fim. É crer do começo ao fim. É uma jornada de continuidade, de posicionamento de fé. A fé que a verdade gera morre no momento em que a gente rejeita, gente. E aí, vamos pensar de forma prática. Deus fala para mim e para você que a gente tem que perdoar. Está escrito, é a verdade. Você sabe que é a vontade de Deus. E aí a gente escolhe, às vezes, não perdoar. Incredulidade. Porque a gente não está crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que se eu seguir por esse caminho do perdão, eu vou experimentar o extraordinário de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu não vou estar amarrada a nada, presa a nada, a nenhum ressentimento. Mas a gente prefere, às vezes, ficar na incredulidade. O posicionamento de fé nos coloca no lugar do pronto. Quem se posiciona em fé, se posiciona como quem sabe que já está pronto, já está feito. Vejamos alguns exemplos na palavra de pessoas que tiveram esse posicionamento de fé. Por exemplo, Ana.
Quando você vai lá para 1 Samuel 1,17, você conhece a história de Ana. Ana tinha um problema de esterilidade e ela sofria ali as perseguições, né? Aquelas coisas chatas lá da outra esposa do marido dela, né? Aquelas afrontas. E a Bíblia fala que Ana, a gente pode entender que Ana estava praticamente num quadro de depressão. Se você já leu, você vê ali que o semblante dela era triste, que ela não comia, que ela chorava. A gente pode entender pela palavra que Ana estava nesse quadro. E aí, Ana vai no templo e ela se derrama lá no Senhor, ela começa a orar, ela começa a falar com Deus, a colocar diante de Deus a angústia do coração dela. E aí, em 1 Samuel 1,17 diz assim, Eli respondeu, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E aí a Bíblia diz que o quadro vira, gente. Depois dessa frase, o quadro vira. Diz que ela já saiu dali, o semblante dela já não era mais triste, e ela comeu, e ela se alegrou. Agora, para e pensa comigo. Ana já não devia ter feito uma oração parecida várias vezes? Se ela sofria desse jeito, ela já não tinha feito uma oração pedindo um filho há muito tempo? Várias vezes? Imagino que sim, ela não esperou esse sofrimento todo para fazer aquela oração. Mas sabe o que aconteceu naquele dia? Ana se posicionou. Ana ouviu uma palavra e ela a agarrou. Ela ouviu uma palavra, o profeta virou para ela e falou assim, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E ela acreditou que ela podia ir em paz, que o pedido dela tinha sido realizado. Gente, ela não tinha tido nada ainda com o marido, mas ela já saiu dali celebrando por filho. Ela já se posicionou no lugar do pronto. O posicionamento de fé nos coloca no lugar de pronto. Outro caso, está lá em Números 14, 6 a 9. Josué e Calebe. Você conhece? Foram 12 espias para a terra, 10 voltaram com uma notícia. Josué e Calebe, contrariando a maioria, correndo risco de vida, porque a palavra diz até que eles foram ameaçados de morte, eles se posicionaram em fé. Sabe por quê? Porque Deus tinha dito. E eles sabiam que aquela terra era dele. Podia ter gigante, podia ter o que tivesse. Eles disseram que eles iam devorar aqueles como pão. Está dizendo aqui, ó, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. É se rebelar contra a palavra, você entende? Eu não creio, eu estou me rebelando contra a palavra. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Foi assim que Josué e Calebe se posicionaram, mesmo com pessoas contrárias, mesmo pessoas tendo um entendimento contrário. E aí, gente, nem sempre as pessoas vão entender o seu exercício de fé, de confessar o que você crê diante do que você vê. Tem gente que não vai concordar com você, como pessoas não concordaram com Josué e Calebe, mas eles foram até o final crendo. E Deus está nos chamando para ir até o final respondendo num posicionamento de fé. Abraão, em Romanos 4, 18 a 21, diz que ele creu contra a esperança. Ele sabia que o corpo dele já era de um homem envelhecido, mas ele creu. Outro que chama a atenção na palavra, gente, está lá em Lucas 7, do 1 a 10, o centurião de Cafarnaum, até Jesus se impressionou com o posicionamento de fé daquele homem. Falou para ele, não precisa ir na minha casa. Basta você dizer uma palavra, que ele vai ser curado lá. Cara, às vezes a gente ora, pede, a pessoa, você vê que a pessoa pediu uma oração, mas ela não creu. Ela saiu dali e já está pedindo oração para outro. E a gente estava até conversando outro dia, eu e o Wellington, se algumas pessoas hoje fossem pedir oração para Jesus, acho que elas iam ficar meio decepcionadas. Porque Jesus, ele agia como quem estava no lugar do pronto. Ele falava assim, vai, a tua fé te curou. Ele falava, seja curado, receba. Ele falava assim, ele não ficava rodeando numa oração. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus, e você pode ir lá em João, nos capítulos que antecedem a crucificação, e você vê uma oração longa, uma conversa longa dele com Deus, uma conversa de intimidade. Mas quando ele estava com as pessoas, ele não rodeava não, ele ia lá e dava ordem.
E aí hoje você vê pessoas que ficam esperando pelo espetacular, quando o espetacular já está aqui, ó. Esperando que a gente viva. O sobrenatural já está aqui, esperando que a gente ponha em prática. Num posicionamento de fé. E esse homem, esse centurião, se posicionou dessa forma. Quem se estabelece na verdade, quem fica nesse posicionamento da verdade, vê a manifestação da verdade. Eu só vou ver a manifestação da palavra de Deus na minha vida se eu me posicionar com a palavra de Deus. Você quer ver a manifestação da palavra de Deus na sua vida? Saúde, vida, alegria, paz, provisão, você precisa se posicionar com ela, você precisa estar firme com ela. Você vai lá em Atos 14, do 8 ao 10, a Bíblia diz que tinha ali um homem aleijado desde o nascimento. A Bíblia relata que ele jamais tinha conseguido andar. Paulo olha para ele, vê fé e fala assim, levanta. E o homem, você acha que ele ficou o quê assim? Ah, você não sabe, eu nunca andei, eu não sei nem como é que faz isso. Não, o homem levantou, gente. O homem não deu desculpa, não. O homem não se vitimizou, não. Ele ouviu aquela palavra e levantou e ele saiu levantando e andando. Um homem que nunca tinha andado. Quem se estabelece na verdade, vê a manifestação da verdade. José, Gênesis 39, ele respondeu em santidade naquela situação em que ele viveu dentro da casa de Potifar. Deu uma resposta de santidade. Ele podia ter se beneficiado ali daquela situação, mas ele sabia o que Deus pensava. Ele sabia o que Deus tinha dito. Não tinha lei não, tá? Não tinha lei não. Mas já estava instalada no coração dele a palavra, já estava instalada no coração dele a verdade de Deus, de um relacionamento, princípios de Deus. E você, que tem o Espírito Santo dentro de você, ser nova criatura, a palavra tem que estar dentro do nosso coração para a gente aprender a se posicionar, a dar esse tipo de resposta. O mesmo José, em Gênesis 45, respondeu perdoando os irmãos. E eu acho lindo, porque José nem sabia desse versículo de Romanos 8, 28. Mas Romanos 8, 28, que é o meu versículo, que eu amo esse versículo, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E José nem sabia, mas ele já estava manifestando esse versículo quando ele diz lá que ele podia perdoar, porque ele tinha entendido que tudo aquilo tinha sido um plano de Deus para a salvação de toda uma geração, de toda uma família, de uma nação. E ele se posicionou em fé e perdoou. A palavra de Deus sempre, gente, vai nos colocar num lugar de decisão. E o pastor Elinho tem falado que a gente está num ano de decisão. E Deus está buscando respostas de fé. Sabe para quê? Porque quando a gente se posiciona em fé, o nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado. Você quer glorificar a Deus? Se posicione em fé. Davi, gente, diante do Golias lá, 1 Samuel 17. Davi faz umas declarações ousadas diante daquela circunstância. Naturalmente falando, ele não tinha nem espada para cortar a cabeça de gigante, mas ele falou, hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Ele tinha o quê? Uma funda e pedra. Mas ele declarou, ele já se posicionou no lugar do pronto, do que estava feito, porque ele sabia quem era o Deus dele. Eu queria ler com vocês isso aqui, ó, Abacuque 2, vamos ler alguns versículos. Essa versão é a versão fácil de ler. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, essa versão é fácil de ler. Ficarei no meu posto como guarda, posicionado, entende? Ficar como guarda, posicionado. Estarei pronto na torre de defesa. Esperarei que me fale e responda a queixa que eu tenho apresentado. O Abacuque tinha apresentado diante de Deus uma situação. E ele estava num posicionamento de aguardar uma resposta. E aí Deus respondeu. Porque Deus sempre. Isso aí. Escreva claramente a visão em tábuas, para que possa ser lido facilmente. Deus disse para ele. Opa, saiu aí? Essa visão... Saiu aí, Rômulo? Essa visão é testemunha
de que já está marcado um dia e uma hora para que isso se cumpra. Ainda que isso demore, fica esperando. Fica posicionado. Deus já te falou alguma coisa? Se posiciona. Deus já te falou sobre a sua saúde, mas naturalmente você não está vendo? Se posiciona. Deus te falou sobre esse sonho que está no teu coração para ser realizado em 2022, mas você não está vendo as possibilidades? Se posiciona. Escreve a visão. Deus já te falou sobre seus filhos, sobre a sua casa, que você e ela, todos eles serão salvos. Se posiciona. Você acha que o inimigo vai favorecer você, gente? Ele vai criar situações para ficar cada vez pior. Mas nós estamos posicionados em fé. Ele disse o que ele disse que vale. Ainda que isso demore, fique esperando, posicionamento de fé, porque com certeza o momento certo chegará e não falhará. E essa versão é maravilhosa, que ela ainda diz isso aqui. A pessoa que se cansa de esperar o cumprimento dessa visão, não se comportará conforme ao que foi dito pela visão. A pessoa que se cansa de esperar, ou seja, a que deixa de crer, a que desiste, a que troca rapidamente por causa das circunstâncias, aquilo que Deus disse por outras coisas, a pessoa que cansa de esperar o cumprimento da visão, não vai se comportar conforme o que foi dito pela visão. Mas a pessoa aprovada por Deus, é o meu caso e o seu, amém? Nós estamos aqui porque Deus quer hoje nos posicionar e quer que a gente permaneça nesse lugar de fé. A pessoa aprovada por Deus viverá pela sua fé. Esse é o meu caso e o seu. Gente, chegou. Passa para mim aí, Romo. Chegou a minha vez de responder. Fala isso para você mesmo. Chegou a minha vez de responder. Fala para Deus, chegou a minha vez de responder. Confiança, gente, não pode ser uma declaração verbal. Fé, palavras que saem da nossa boca não podem ser apenas uma declaração verbal, mas precisa ser um posicionamento. Responder em fé é ter a imagem da palavra viva no nosso coração, no nosso ser interior. Nós precisamos continuamente sermos fortalecidos no nosso homem interior. Pela palavra, para nós respondermos em fé. E para isso acontecer, precisa que a gente renove a nossa mente na palavra. Precisa que a gente vá para a palavra. E que a gente desfrute do que Deus é, de quem Deus é pela palavra. E a gente tem o ajudador. Você nunca está sozinho. Você pode estar dizendo assim, mas você não sabe. Para eu responder em fé, o desafio que é. Gente, você tem o ajudador. Você tem o Espírito Santo, o poder de Deus dentro de você. Se isso não for suficiente, gente, não tem nada maior que isso. Não tem nada maior que Ele. A novidade de Deus, gente, já foi liberada para a gente em 2022. A novidade de Deus já foi liberada. Você já tem recebido revelação no seu coração. Deus já tem falado com você. A pergunta para todos nós, para mim e para você, é se nós vamos responder em fé. Se nós vamos seguir crendo e declarando como Josué e Caleb, mesmo que todo mundo diga o contrário, posicionado em fé, ou se a gente vai com as circunstâncias ou com aquilo que a gente está vendo. Vai contrariar Deus naquilo que Ele já disse. Vamos ficar com o que Deus disse até o fim? Ano de resposta. E eu queria pensar com você muito rápido em situações práticas, sabe? Mas antes de... Deixa eu ver se é antes ou depois. Não, é agora. Vou pensar com você em situações práticas. Porque, às vezes, a gente fala e a gente, às vezes, não dá situações reais da vida. E a gente fica com aquela... Será que as pessoas entenderam? E aí eu fiquei pedindo a Deus direção em casa para falar com você sobre isso. Porque, às vezes, a gente ouve pessoas falando assim, eu tenho crise de ansiedade.
Porque a gente está falando aqui de um posicionamento de fé. Você está entendendo que hoje Deus está nos chamando para a gente responder num posicionamento de fé. Eu queria que você guardasse. Se você levar alguma coisa, leva isso. Eu preciso ter um posicionamento de fé. Como que eu me posiciono em fé? Vem a ansiedade. E aí eu fui procurar no Google o que quer dizer ansiedade. Gente, pasme, pela psicologia. Eu fui num lugar de psicologia para saber o que é ansiedade. Diz assim: condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Aí eu pergunto para você, essa é a realidade da nova criatura? Essa é a realidade de quem está sentado com Cristo em regiões celestiais? Mas a ansiedade vai vir, vai tentar te perturbar. E aí o que você faz? Como que você, que é nova criatura, se posiciona em fé? Você vai lá e repete o que Deus diz. Está lá Isaías 41:10. Ele sempre está comigo. Está escrito: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. E eu segurarei na minha mão direita. Ele disse isso. Então eu não preciso ficar ansioso. Hebreus 13:5 diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. 2 Timóteo 1:7, porquanto Deus não nos concedeu espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Gente, o posicionamento de fé é um posicionamento na palavra. Se eu fui atacado por uma situação que me causou ansiedade, pânico e medo, eu corro para o que Deus diz. Eu não fico pensando sobre aquela situação, eu fico pensando sobre o que Ele diz. Veio um pensamento de acusação, falando lá: olha, mas você sabe o que você fez. Vem falando lá do teu passado. Ah, mas você ainda pensa nisso. Aí o que você faz? A nova criatura faz o quê? Se posiciona em fé. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você se arrependeu? 2 Coríntios 5:17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu estou levando você a pensar em situações práticas. E aí eu queria colocar um vídeo para parecer que a gente está acabando. Você põe para mim aí, Rômulo. Esse vídeo fala de um posicionamento de fé. Dá para botar, Rômulo? Eu ganhei uma bolsa integral para a Universidade de Miami, em Oxford, Ohio. O Seattle Seahawks me convocou em 1976. Eu joguei por 7 anos no Seattle Seahawks. Então, depois disso, foi quando eu comecei minha carreira de professor e treinador. Eu amo ser treinador por causa da relação que você desenvolve com os jogadores. Você realmente se aproxima deles. Mas a parte mental é que faz a diferença, fazer as pequenas coisas direito, porque talento físico todo mundo tem. Então eles sabem quem eu sou e o que é importante pra mim, eles sabem que eu me preocupo com eles. Eles sabem que eu me importo com vocês, eu quero que vocês tenham sucesso. Enquanto a multidão Super Bowl 34, 2000 ABC. St. Louis contra Tennessee. Fomos a um Super Bowl aqui em Tennessee. Éramos os Houston Oilers, até que nos mudamos para o Tennessee e nos tornamos os Tennessee Titans. E touchdown! Fui contratado por Pete Carroll. Assim voltei para Seattle e passei 7 anos na equipe dele. Eu fui para os playoffs em 6 dos 7 anos e 2 Super Bowls. Eu sempre dizia aos meus jogadores: se tudo que você conseguir de mim for alguém que te ensina como correr na zona interna, alguém que ensina como executar uma rota opcional, se isso é tudo que você consegue de mim, eu dizia: cara, você consegue isso em um vídeo. Então eu dizia: eu oro para lhe dar algo, cara, algo que o leve além disso, algo que o ajude a se tornar um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor um dia. Eu quero fazer a diferença na vida dos jovens, assim como o meu pai fez a diferença na minha vida. E eu olhava para cada um deles dessa forma, tipo, você é meu filho. E a maneira como eu me relacionava com eles era como um pai se relacionaria com um filho, como meu pai se relacionou comigo. Youngstown, Ohio, 1968. Meu pai era meu herói quando eu estava crescendo.
a presença dele em nossa vida, como ele via mais em nós do que nós víamos em nós mesmos. Falando comigo como um jovem negro, para não ouvir o ruído que ouvíamos de outras pessoas, que estavam tentando nos dizer que você é limitado no que pode fazer, onde pode viver e o que pode ser. Não apenas aquela mentira estava sendo vendida para mim por aqueles de fora da minha comunidade, mas havia pessoas dentro da minha comunidade que acreditavam nessa mentira também. E eles me diziam, ir para a faculdade e todas essas coisas, você está apenas sonhando. Meu pai não acreditava nisso. Meu pai me fez a pergunta, ele disse, o que você quer fazer quando se formar no ensino médio? E eu tinha um plano, trabalhar na siderúrgica, comprar um bom carro e morar num apartamento no final da rua. Então ele me levou para dar uma volta. Entrei no carro e ele disse, não quero que você diga nada. E aí fomos até aquele complexo de apartamentos, que era uma unidade de habitação pública. Ele disse, não acredite que este é o único lugar que você pode morar. Então nós fomos até aquela siderúrgica, onde meu pai trabalhou por 30 e poucos anos. E ele disse, não acredite que esse é o único lugar onde você pode trabalhar. Filho, você é melhor do que isso. Não acredite nessa mentira. Você pode fazer mais do que isso. Ei, não se esqueça de quem é seu pai. Não se esqueça de quem você é. Então meu pai, naquele momento, estava me informando que minha identidade deveria impactar meu comportamento. Quando eu estava na faculdade, eu tinha esse desejo de querer conhecer a Deus. Mas eu sou muito observador, então eu estava conversando com as pessoas sobre o cristianismo, todos me dizendo o que Jesus Cristo poderia fazer por mim, e eu estava olhando para essas pessoas e dizendo, não parece que ele está fazendo qualquer diferença na sua vida. Você fala como eu falo, pensa como eu penso, você vai aonde eu vou. E o quarterback Sherman Smith leva a bola através da defesa Marshall. Então um dia, foi no meu último ano, pouco antes da seleção, eu disse, Deus, eu só quero saber se você é real, eu preciso que alguém me mostre. Deus respondeu e se revelou a mim. Sabe, o acampamento de treinamento começou. Então um cara entrou, um homem negro, grande, alto, e nas costas da camisa estava escrito, Hutch está indo para Seattle para fazer a Batalha de Deus. E eu me lembro que eu pensei, não, cara, eu viajei mais de 3.000 quilômetros para encontrar outro desses chamados cristãos. Comecei a observar Ken Hutcherson, nos aproximamos, conversamos, essas coisas, mas eu estava observando a vida dele. E aí eu disse, eu vou ver qual é desse cara. Havia algo diferente naquele cara. No nosso último jogo da pré-temporada, ele se machuca, lesiona o joelho e é retirado do campo. E começam a dizer no campo que a carreira dele acabou. Ele tem bolsas de gelo no joelho e ele tem um sorriso no rosto. Ele disse apenas, Sherman, cara, eu tô animado. E aí eu fico olhando pra ele e ele, cara, eu tô animado pra ver o que Deus planejou pra minha vida. E ele disse, Sherman, eu sou um cristão. E nada acontece na minha vida sem ser filtrado pelas mãos de Deus primeiro. E ele disse, tô animado pra ver o que Deus planejou pra minha vida. E aí eu disse, cara, isso tem que ser real. Não dá pra fingir esse negócio. E bem ali naquela sala eu disse, por favor, me conta mais sobre Jesus Cristo. Ele disse, Deus te ama. Deus te ama tanto que seus pecados estão perdoados, passado, presente e futuro. Sherman, Deus não apenas te ama tanto, o que aconteceu foi que Deus disse que Ele vai te salvar um dia da penalidade do pecado. Ele vai te salvar da presença do pecado. Ele disse, mas agora Deus vai te salvar do poder do pecado. E eu disse, Senhor Jesus, entra na minha vida. A identidade é a chave para o crescimento espiritual. Você tem que saber quem você é. Meu pai meio que lançou as bases para esse pensamento. Então, quando o Hutch veio até mim, ele disse, você não sabe quem você é? Ele estava me dizendo a mesma coisa. Você não sabe que sua identidade deveria impactar em seu comportamento? Gente, nosso posicionamento de fé mostra em quem a gente crê. Eu trouxe esse vídeo para você assistir, porque para mim ele é muito poderoso. É um documentário, que o nome dele é Mostra-nos o Pai. Se você puder assistir todo, depois você assista. Mas assim, você entende o que aconteceu aqui? O posicionamento daquele homem queria... Ele até falou assim, Deus, coloca alguém no meu caminho, eu preciso te conhecer. E aí as pessoas que estavam ao redor dele, ele mesmo disse, você ouviu
Parece que Jesus não está causando nenhum efeito na sua vida. Você fala como eu falo, você faz o que eu faço, você anda, vai nos mesmos lugares que eu vou. Mas até que ele conheceu uma pessoa posicionada em fé. Uma pessoa que diante das circunstâncias, que naquele instante poderia ser a pior, falou assim, cara, eu tô animado. Porque conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus, conhecia o caráter de Deus, sabe que Deus não mente. O nosso posicionamento de fé mostra em quem a gente crê, impacta o mundo, glorifica o nome de Deus. Queria que você ficasse de pé agora. Deus está esperando da gente um posicionamento de fé. Ele já tem falado coisas para você. A maneira como você se posiciona diante das situações mostra se você crê ou não na palavra. E causa impacto nas pessoas que estão do teu lado. As pessoas são beneficiadas. Gente, Jesus já disse, está escrito, que pelas pisaduras dele você já foi sarado. E como você se posiciona diante da circunstância de enfermidade? Ele já disse que te deu toda a autoridade e poder sobre toda a obra do mal. E como que você se posiciona diante das situações? Ele disse que você está assentado nas regiões celestiais com Ele. E como é que você vê as coisas? Ele disse que você pode todas as coisas nele. E aí vem uma situação e diz que você não pode. Vem uma situação de impossibilidade. E aí como você se posiciona? Ele falou aqui que o pai dele levou ele nos lugares e falou assim, não acredite na mentira que as pessoas contam, que você só pode isso. Deus está o tempo todo dizendo, não acredite na mentira dessa circunstância. Acredita na minha palavra, eu estou dizendo. A sua identidade tem que estar firmada em quem eu sou. A tua identidade tem que estar firmada na minha palavra. Não nas situações que você está vendo, que você está passando. Ele disse que dá ordem aos anjos. Ele disse que a bondade e a misericórdia deles nos seguem todos os dias. Você pode olhar para trás e ver bondade e misericórdia. Ou você pode olhar para as situações e achar que Deus não te ama. No que você vai acreditar? Ele disse que te deu espírito de ousadia. Ele disse que já derramou sobre você o amor dele. Gente, ele já disse tanta coisa a nosso respeito. Mas para ter um posicionamento de fé, para responder num posicionamento de fé, eu preciso conhecer. Se você não conhece, Deus está te chamando hoje para conhecer de verdade quem Ele é. Queria que você fechasse o seu olho. Se você está aqui nessa noite e você não conhecia esse Deus Todo-Poderoso que derramou o seu amor sobre cada um de nós, se você não conhecia a verdade, mas se você no teu coração aí hoje está dizendo assim, eu quero responder, eu quero conhecer esse Deus. Se por algum motivo você também se afastou da presença de Deus, da comunhão com Ele, e você quer retornar hoje, eu vou pedir para você levantar sua mão só para que a gente possa fazer uma oração junto. Se você quer entregar a sua vida hoje para Jesus e receber essa vida extraordinária, maravilhosa e sobrenatural que Ele tem para você, queria te convidar para levantar sua mão agora nesse momento. Se você não conhecia e quer conhecer, é um ano de resposta, gente. Você quer ver mudança? Você quer ver a novidade de Deus? Dê uma resposta para Ele. Se você quer conhecer mais Jesus, levanta sua mão nesse momento. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E se você está aqui nessa noite e você ainda não se posicionou em fé, porque você sabe a palavra, mas você ainda não deu as respostas, eu queria que você também se comprometesse com Deus nessa noite a respondê-lo em fé. Eu queria que você primeiro colocasse a tua mão, você que levantou a mão recebendo Jesus, coloca a mão no teu coração e nesse momento, todos nós vamos colocar a mão no nosso coração e nós vamos falar com Ele.
Porque, gente, receber a vida de Deus, dizer que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, isso é todos os dias. Todos os dias. Coloca a mão e repete comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua palavra e foi gerado fé no meu coração. Cancela o meu passado porque eu não Te conhecia. Mas agora eu me torno filho de Deus. Espírito Santo, vem habitar em mim e me guia a toda a verdade. Jesus, eu tô animado. Fala aí, Jesus, eu tô animado. Porque eu sei que você vai fazer grandes coisas na minha vida e através da minha vida. E se você, glória a Deus, se você até hoje não se posicionou porque faltava um posicionamento de fé, se até hoje você não se posicionou por causa da incredulidade, nós declaramos nessa noite a incredulidade derrotada. Nós declaramos nessa noite a fé em alta na sua vida, para que você possa dar respostas a Deus diante de tudo isso que Ele já tem falado para você. É no nosso dia a dia, gente. É no nosso dia a dia que Deus nos chama para responder.